Primeiramente, boa tarde, meu nome é Daniel Marzullo, sou gestor comercial aqui na empresa Cidep de Canoas, Rio Grande do Sul. Ao meu lado eu tenho a física Jussara Guimarães, ela é integrante da nossa equipe de projetos e desenvolvimento de produtos. E aqui eu tenho o professor Leonardo, que também é físico e integrante da nossa equipe de projetos e desenvolvimento de produtos. Então esse módulo seria o formativo em práticas laboratoriais para professores de matemática. E bem, o que nós apresentaremos neste momento formativo? O foco será a matemática, então nós apresentaremos experimentos de matemática, seja experimentos executados pela Jussara, sejam experimentos executados pelo Leonardo, ok? Nós vamos começar com o equipamento EQ001Q, que é o plano inclinado. O plano inclinado, ele originalmente foi desenvolvido para física, mas aqui nós adaptamos esse equipamento para realizar experimentos da matemática. Com ele eu posso trabalhar, por exemplo, função quadrática e função de primeiro grau. Nós vamos começar com os experimentos trabalhando função de primeiro grau, ok? Para realizar esse experimento eu vou precisar fazer aquisição de dados com o multicronômetro Cidep. Então esse multicronômetro ele é bem intuitivo de se trabalhar, ele vem primeiro com uma seleção de idiomas e depois nós temos 12 funções pré-programadas que nós utilizamos para diferentes tipos de equipamento, diferentes tipos de experimentos na física, porém agora nós vamos trabalhar na matemática também. Então, primeiramente, a ideia do experimento que nós vamos realizar, aqui no plano inclinado eu tenho uma esfera, eu estou aqui com um ímã e aqui dentro eu tenho uma pequena esfera. Qual é a ideia do primeiro experimento para a gente poder determinar a função do primeiro grau? Eu vou liberar essa esfera, aqui eu tenho uma escala milimetrada, né, e nós vamos pegar o tempo quando essa esfera vai passar por 0, 100, 200, 300 até 400 milímetros. Então aqui nós temos a informação de espaço e com o multicronômetro nós vamos selecionar a função para medir o tempo em que a esferinha vai passar por esses pontos. Então a função que nós vamos escolher é a função F10, tempo manual. Para fazer aquisição de dados eu vou utilizar esse disparador manual. Então nós vamos conectá-lo ao meu multicronômetro. Vou selecionar a função e ele pede para a gente inserir o número de intervalos que nós vamos tomar de tempo. Nós vamos pegar 4 intervalos de tempo. Então, com uma breve configuração, o experimento está pronto para ser realizado. Então, vou posicionar aqui a esferinha aqui no início e eu vou para frente para que eu consiga observar o movimento da esfera. Então, aqui está o multicronômetro. Eu vou liberar a esfera, então, e vou pressionar quando passar por 0, 100, 200, 300 e 400 milímetros, ok? Eu vou liberar primeiro ponto, depois 100, depois aqui nós temos 200, depois 300 milímetros e 400 milímetros, ok? Aqui no multicronômetro eu já posso ver, não sei se é possível eu aproximar um pouquinho mais, eu posso ver exatamente esses tempos. Como se trata de 4 intervalos, eu vou ter o tempo de cada um desses intervalos. O que nós vamos fazer agora, eu já tenho a informação de espaço e informação de tempo, eu vou colocar esses dados numa planilha e vamos observar a função que a gente vai obter desse movimento, ok? Devem observar agora, eu tenho uma planilha onde eu coloquei f de t, eu tenho o espaço, né, ali do lado, já em metros, e ao lado eu vou colocar os dados de tempo. É claro que aqui a gente está fazendo mais rapidamente para a gente poder visualizar os gráficos, né? Mas poderia ser feito, por exemplo, com papel milimetrado, enfim, o que ficar melhor para o professor trabalhar, ok? Então eu vou colocar esses dados agora na tabela. O tempo 1 nós vamos considerar como 0, o tempo 0 é 0, o tempo 1 é 2,96 745. Opa! O tempo 2, 6,20410. O tempo 3, 9,21220.
4, 12,19,845. Ok? Então, se vocês observarem agora na tela, nós obtivemos então uma função de primeiro grau, certo? Eu tenho um espaço ali, a f de t, que vai ser o meu espaço em função do tempo, né? E a gente tem um coeficiente angular positivo, certo? Um coeficiente angular negativo, ok? Além da esfera, né, que a gente trabalhou para obter o coeficiente angular positivo, nós temos também uma bolha de ar que foi está no equipamento propositalmente, para que a gente possa agora obter o movimento voltando, ou seja, aqui eu vou largar e vou tomar agora os tempos em 400, 300, 200, 100 até 0. Utilizando a mesma função, não vamos alterar em nada, vamos só repetir o experimento, porém agora vamos pegar o movimento da bolha de ar. Ok? Então, para repetir, eu só tenho a opção repetir aqui e ele vai começar o experimento. 300, 200, 100 e 0. Então, agora nós temos, de novo, 4 intervalos de tempo, porém agora eu estou pegando o movimento da bolha de ar e não mais da minha esfera. Então, agora nós temos a mesma planilha, só que agora nós estamos com os espaços, eles estão regredindo, certo? Então, eu estou voltando, ok? Então, o primeiro ponto é 2. Pode colocar 0, Daniel, por favor. Depois nós temos 2,09285. Depois nós temos 3,94120. Depois nós temos 5,31265. Depois nós temos 6,85225. Daí só um pequeno detalhe aqui. Um minutinho, né? Aqui, o primeiro ponto está para 300, mas na verdade aqui é 400. Então, eu vou só ajustar esse ponto aqui e aí a reta vai ficar mais certinha. Pode colocar 40, Daniel, por favor. Isso, obrigada. Então, agora nós temos a reta mais alinhada, porém agora nós temos um movimento, né, retrógrado. Na matemática, nós vamos trabalhar somente a função do primeiro grau com coeficiente angular negativo. E assim como na primeira, a gente consegue observar ali, eu fiz a tendência, né, dos pontos, a gente tem um coeficiente angular negativo realmente, ok? Nós vamos fazer agora o experimento para obter a função quadrática. Então agora nós não vamos mais trabalhar com o disparador manual e a aquisição de dados vai ser feita por meio do sensor fotoelétrico, ok? Então, além do sensor, eu vou posicionar. Agora eu tenho um carro, certo? Esse carro, se vocês observarem, eu tenho intervalos de tempo, intervalo de espaços claro e escuro, e quando ele passar pelo meu sensor, ele vai pegar o tempo entre cada intervalo escuro, ok? Então, aqui eu já sei qual é a distância entre cada um desses espaços, e com o tempo eu consigo estudar a função horária, ok? Então, eu vou posicionar o meu carrinho no plano inclinado, que eu vou utilizar um ímã para fazer o mesmo ímã que utilizamos no primeiro experimento para fazer a largada. Vamos conectar o sensor ao meu multicronômetro e a função que nós vamos utilizar agora é a função 10 passagens por um sensor, já que ele vai pegar 10 intervalos de tempo. Vou ajustar o sensor aqui próximo do meu corpo de prova, da minha cerca ativadora, que ele já deve ter acionado. Então aqui eu vou cancelar. E para fazer a aquisição de dados, basta eu largar o carrinho, tá feita a aquisição de dados. Então aqui eu eu posso visualizar os 10 intervalos de tempo, ok? Então eu tenho já 10 espaços na minha cerca ativadora
e eu vou colocar os dados de tempo e nós vamos obter qual é a função que nós vamos obter deste movimento, ok? Nós vamos utilizar esse equipamento que é composto de um conjunto de discos, certo? Discos de diâmetros diferentes, logo, obviamente terão raios diferentes. Eu não sei se é possível ver com detalhes, mas na serigrafia do próprio disco eu tenho indicado qual é o diâmetro de cada um deles. Então eu tenho 90 milímetros de diâmetro, aqui eu tenho 105 milímetros de diâmetro, 120 milímetros de diâmetro, 135 e 150 de diâmetro. Qual é a ideia do experimento? Eu coloquei numa folha aqui uma linha, né, com o auxílio de uma régua e um lápis, 5 linhas, e em cima dessas 5 linhas eu vou obter o comprimento de cada uma desses discos, dessas circunferências. Okay? Então, primeiramente, o disco de 90 de diâmetro, ok? Basicamente, o que a gente tem que fazer, utilizando a régua, é posicionar sobre o ponto que eu quero, já coloquei aqui no papel a linha, em referente a cada um dos diâmetros, né? 90, 105, 120, 135 e 150. Em cima de cada uma dessas linhas eu vou obter o diâmetro. Então, com o auxílio da régua, o disco ele já é fácil de girar, porque eu tenho um manípulo, basta colocar no papel e ele já vai rotacionar. É o que eu vou fazer agora. Então eu tenho um ponto A como referência, eu vou colocar esse ponto A em contato com o papel, aqui no meu ponto inicial, e vou traçar, fazer um movimento até que o ponto A volte a tocar na minha linha e vou fazer um pontinho aqui para marcar, ok? Vou colocar um marcador aqui para que fique mais fácil de visualizar. Então aqui nós temos o comprimento do primeiro disco. Agora eu vou para o segundo disco, que tem 105 milímetros de diâmetro. Novamente eu vou colocar o ponto A em contato com o início da minha reta aqui e vou fazer o percurso até que o ponto A volte a tocar no papel. Então aqui eu tenho onde toca o ponto A, vou fazer um ponto mais forte com o marcador. Agora para o disco de diâmetro 120 milímetros de diâmetro, vou posicionar novamente a régua. E daí, claro, eu posso de repente, dividido em grupos, os alunos obterem diferentes discos de diferentes diâmetros. Então eu vou colocar o ponto A em contato com o papel e vou traçar de novo o comprimento do meu disco. Ok? Quando o ponto A toca novamente o papel, eu tenho mais um ponto aqui. Vamos ao penúltimo disco, 135 milímetros de diâmetro. Então, usando novamente a régua como guia, o ponto A está aqui, vou posicioná-lo no início da minha reta e vou fazer o movimento até que o ponto A toque novamente o papel. Ok? Tenho marcado aqui. E por último, o disco de 150 milímetros de diâmetro. Todos esses valores estão indicados na serigrafia do meu disco. Vou posicionar o ponto A e vou fazer o movimento. Então aqui ele volta a tocar de novo na minha linha. E nós temos então 5 pontos que correspondem aos 5 diferentes diâmetros, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma reta que vai passar, vai passar pelos 5 pontos que nós determinamos experimentalmente, ok? Então aqui qual é a ideia? Eu tenho diferentes discos, diferentes diâmetros, eu posso dividir cada comprimento pelo diâmetro, ok? E vou obter o raio. Eu posso também pegar esses dados, fazer numa planilha do Excel ou no papel milimetrado. Eu posso obter o valor de π também pelo coeficiente angular
dessa reta. Então, fazendo o gráfico do comprimento, né, em função do diâmetro, eu vou obter uma linha reta e ali eu já usei o recurso do Excel para calcular o coeficiente angular, que deu 3,14, aproximadamente o número de π. Claro que a gente não vai determinar o número, porque é um número infinito, mas a gente tem uma ideia de como é feito experimentalmente para determinar o valor de π, ok? Então, vamos para o próximo experimento. O quadro da geometria plana. Com ele, podemos fazer vários experimentos utilizando o quadro, essa grade dele de 1 centímetro. Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado e 1 centímetro quadrado de área. Vamos utilizar também esse fio, que ele tem 2 ímãs para nos auxiliar. Deixa eu botar ele um pouco aqui mais para trás. Eu vou utilizar aqui o ímã e com o fio irei desenhar figuras geométricas. Então eu vou traçar aqui um retângulo e temos aqui a figura montada, aqui um quadrado. Podemos também, só trocando um pouquinho o fio, e utilizá-lo para fazer um triângulo. Como essa grade ela é tabelada, cada quadradinho tem 1 centímetro de lado e 1 centímetro quadrado de área, a gente consegue, contando esses quadrados, descobrir qual é o perímetro e qual é a área dessas figuras que a gente está desenhando. Não só de figuras regulares a gente precisa fazer. Com o auxílio desses diversos pontos aqui com as letras, podemos pegar as âncoras e fazer figuras não regulares. E com o auxílio dessa grade, a gente consegue ver qual é a área e qual é o perímetro dessas figuras. Com essa parte de cima, a gente consegue fazer diversas figuras, e com a parte de baixo, se vocês verem aqui nós temos um círculo, e com o auxílio desse círculo, a gente pode fazer figuras inscritas nesse círculo, figuras regulares aqui como um quadrado, ou outras figuras também como o hexágono regular dentro de um círculo. Bom, vocês veem que facilmente eu consigo ficar desenhando várias figuras aqui rapidamente. Isso auxilia ao professor a conseguir fazer diversas questões com os alunos com pouco tempo, que é o que nos fornece normalmente uma aula. Junto com o quadro, podemos também disponibilizar tábuas para os alunos fazerem junto com o professor. Aqui no caso temos uma tábua que imita essa parte de cima do quadro e temos outra tábua que imita a parte de baixo do quadro para o aluno fazer acompanhando o que o professor está fazendo. Bom, esse aqui é o quadro sobre geometria plana. Então o próximo produto eu vou trazer para vocês. Então, aqui a gente tem um quadro, que é o quadro para produtos notáveis, e eu vou fazer um experimento com ele, que ele pode ser feito para produtos notáveis, teorema de Pitágoras, e eu vou fazer um experimento mais simples aqui, para mostrar para vocês rapidamente, que é de onde surge o a mais b ao quadrado. Vou deixar aqui, é o a mais b ao quadrado,
que muitos alunos de primeira vez acham que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos mostrar como é que vai ser. Eu vou pegar esses ímãs com esse fio e vou demarcar um quadrado. Aqui, demarquei um quadrado. Com as etiquetas magnéticas, irei marcar aqui, vamos dizer que esse lado é A. Como é um quadrado, esse lado tem que ser A também. Essa parte aqui de baixo vai ser A também. E aqui também vai ser A. Já o nosso outro quadrado, eu vou chamar os lados deles de B. Então aqui a gente tem B. Aqui a gente tem B também. Esse lado, vamos chamar de B também, tem o mesmo tamanho. E esse lado tem o mesmo tamanho que esse, vou chamar de B também. Então vamos ver as áreas de cada espaço. Bom, lado A e lado A vai ser A ao quadrado. Lado B e lado B, B ao quadrado. Lado A e lado B, então a área é A vezes B. Então A e B, então a área vai ser A vezes B. Com isso, cada espaço tem o seu valor dessa área. Bom, e o quadrado total? Seria A mais B vezes o outro lado, A mais B. O que é A mais B vezes A mais B? A mais B ao quadrado, tá? É a área total. A área total vai ser a soma das áreas de cada espaço. Então, A mais B vai ser igual a A. Então, A mais B vai ser igual a A. Mais A vezes B, mais A vezes B, mais B ao quadrado. Então, é aí que surge que A mais B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais B ao quadrado. Essa é uma das possibilidades do quadro de produtos notáveis. A gente, tanto como a gente fez o A mais B ao quadrado, podemos fazer o A menos B ao quadrado e também o Teorema de Pitágoras. Junto com ele, para o aluno também vem a tábua, também com o mesmo formato, com os fios também para fazer a demarcação. Então esse aqui é o quadro de produtos notáveis. E vamos para o próximo produto. Nós vamos utilizar o conjunto de proporção inversa e equação do primeiro grau, que é esse que eu estou montando aqui. Então eu tenho a ideia, eu tenho uma balança, ok? Como se fosse uma balança. E com ela nós podemos estudar conteúdos como proporção e razão, proporção inversa, algumas propriedades das equações de primeiro grau, como por exemplo as propriedades de adição e multiplicação na equação do primeiro grau. Então, imaginem que eu tenho aqui um membro da equação, o primeiro membro da equação, e aqui eu tenho o segundo membro da equação. A balança, ela possui aqui o nível onde ele vai me mostrar exatamente onde é que está o equilíbrio dessa balança. Ok? Quando ela está equilibrada, a gente consegue visualizar. Então aqui eu tenho, por exemplo, o primeiro membro e o segundo membro da equação. Imaginem que eu vou adicionar um valor ao primeiro membro da equação. Eu tenho que adicionar a mesma quantidade ao segundo membro da equação para que a gente possa ter uma igualdade. Então eu não posso fazer uma operação no membro e não fazer a mesma operação no outro membro da equação e esperar que elas sejam iguais, ok? Assim como a propriedade de multiplicação. Então aqui eu tenho, se eu dobrar o valor desse lado, do primeiro membro da equação, eu preciso dobrar também o valor no segundo membro da equação. Então a ideia é a gente mostrar essas propriedades de adição, multiplicação, de equação no primeiro grau. Esses pivôs são removíveis, então aqui eu posso posicionar em diferentes posições, eu tenho uma escala milimetrada aqui, para eu saber exatamente qual é a posição
eu tenho um marcador aqui na frente. Então, por exemplo, para o próximo experimento, nós vamos trabalhar a questão da proporção, da razão em proporção direta. Então, aqui eu vou posicionar em 200 milímetros, então aqui eu consigo posicionar bem o valor que eu quero e vou colocar o pivô nessa posição. Então, aqui eu estou em 200 milímetros, pivô posicionado. Aqui também 200 milímetros. Pivô posicionado. Então, eu vou colocar aqui esses recipientes e agora nós vamos trabalhar com as esferas. Então, eu tenho aqui esferas aqui pequenas e esferas maiores. Cada esfera maior representa 4 vezes a massa da esfera menor. Acho que assim fica mais fácil de visualizar. As esferas maiores e as esferas menores. Então, se cada uma esfera dessa, da maior, equivale a 4 esferas pequenas, então eu vou colocar 4 esferinhas aqui, certo? Para que ela entre em equilíbrio, eu tenho que colocar uma esferinha grande aqui. E aí a equação entra em equilíbrio, certo? Se eu adiciono mais 4 esferinhas pequenas deste lado, quantas esferas maiores eu tenho que adicionar deste lado para que elas entrem em equilíbrio novamente. Então a ideia, à medida que eu vou adicionando 4 esferinhas pequenas e uma esferinha aqui, eu posso sempre dividir o valor de esferas pequenas que eu tenho aqui pelo valor de esferas grandes que eu tenho aqui, e aí o aluno consegue então entender a questão da razão, e que ela se mantém porque essa razão é constante porque eles são diretamente proporcionais. Do mesmo modo, eu posso trabalhar a relação inversamente proporcional com o mesmo equipamento, ok? Então, esses são alguns dos experimentos que eu posso realizar com o conjunto de proporção inversa e equação do primeiro grau, ok? O próximo equipamento, ele é o triângulo articulável. Vocês notem aqui que ele é um triângulo. Ele tem aqui nessa parte serigrafada diversos ângulos. E com a ajuda de manípulos, a gente consegue soltar aqui e formar novos triângulos. Então aqui temos um triângulo equilátero. Eu posso soltar aqui um pouco o manípulo e teremos uma mudança do tamanho desse lado e aqui um triângulo isósceles. Vocês veem, agora a gente tem um triângulo isósceles. Posso mudar outro lado. Até chegar a uma certa medida em que teremos um triângulo retângulo, que também é um triângulo com nenhum dos lados iguais. Bom, com esse triângulo articulável, a gente consegue também fazer um triângulo pitagórico de 3, 4 e 5, e podemos também fazer diversos triângulos em que podemos somar os ângulos internos. Conseguimos sempre aqui ler os ângulos internos, fazendo com que mostremos que a regra, que a soma dos ângulos seja sempre 180. Então qualquer triângulo que a gente fizer, podemos fazer diversas formas. Deixa eu abrir o outro aqui. Podemos fazer diversas formas aqui com o triângulo. E ele vai estar sempre com 180 graus, podendo mudar qualquer uma delas. Até triângulos menos convencionais, a gente vai estar sempre mostrando que é 180 graus a parte dos ângulos internos e outras propriedades que os triângulos têm. Bom, outro produto, vou até pegar aqui já, é o perfil articuláveis. Ele é aquele, deixa eu botar aqui no fundo para que vocês enxerguem melhor. Ele é o clássico problema de duas retas paralelas com uma reta na transversal. Então a gente vê aqui, a gente pode deixar as duas retas paralelas e uma cortando na transversal. Isso aqui a gente vai conseguir ver os ângulos comuns entre eles
os ângulos comuns entre eles, que esse ângulo aqui vai ser igual a esse, que esse vai ser igual a esse, os ângulos complementares, os ângulos suplementares, todas essas regras de angulação, qual que é igual a qual, os ângulos internos, externos, todos essas nomenclaturas, essas propriedades a gente consegue mostrar com esse perfil articulável de retas paralelas com uma cortando na transversal. Tá bom? Então vamos para o próximo produto. Então esse aqui é o conjunto de figuras de revolução. Ele serve, a gente vai pegar uma reta ou uma superfície e vamos fazer ela girar em torno de um eixo, sendo ela ou fora do eixo, e vamos ver qual superfície, qual sólido, qual figura que ela vai formar. Então aqui a gente tem uma reta inclinada que vai ser rotacionada fora do eixo. Então com ela vamos ver o que vai aparecer. Vamos ligar ela aqui. Então podemos ver que ela vai formar uma espécie de um cilindro com as laterais curvas. Com o auxílio de um laser, podemos cortar, como se a gente estivesse cortando suas faces para enxergar melhor o seu formato. Vamos apagar aqui as peças. Tá bom. Isso. Acho que agora vamos conseguir enxergar melhor. Então ela tem um corte, a gente consegue ver os cortes que a gente consegue fazer. Aqui, cortando horizontalmente, a gente vê diversos círculos com diâmetros diferentes. E cortando verticalmente, a gente consegue ver um formato de hipérbole. Então, vamos parar aqui. Vamos trocar de figura, é fácil trocar. A gente só tem aqui um manípulo. A gente tira o manípulo e pega outra figura e posiciona. Então vou ligar ele novamente. Ele é o que? É um círculo que vai ser fora do eixo dele, o eixo é fora dele, e vamos ver qual figura que vai ser formada. Então ali aparece um formato de toroide, a famosa rosquinha. E pode apagar a luz para a gente poder cortar ela. Então, cortando horizontalmente, quer dizer, verticalmente, a gente vai conseguir ver o formato dela, onde ali uma espécie de elipse que vai se formando e depois vira dois círculos. E cortando horizontalmente, a gente consegue ver os dois círculos também da parte externa e interna desse toroide. Esse conjunto vem com outras diversas figuras, esses daqui são dois exemplos que podem ser feitos, mas também pode ser estudado com outras diversas retas, outros diversos círculos que tem entre as figuras pré-selecionadas pela gente. Bom, esse aqui é o conjunto de figuras de revolução. Agradeço mais uma vez a todos, muito obrigado, um abraço e estaremos à disposição.